Vamos retomar agora um outro debate, um debate a respeito das metodologias escolhidas. E vamos pegar esse debate a partir da discussão entre métodos quantitativos e métodos qualitativos. Não vou entrar na briga que existe entre defensores de uma metodologia ou outra. O importante, eu acho que para a gente nessa discussão, é entender que cada metodologia atende a uma pergunta específica, a um tipo de questionamento específico. Utilizando uma ótima metáfora que foi feita pelo especialista em avaliação Michael Patton, vamos pensar que a gente quer estudar a questão da obesidade na sociedade. Então, uma questão é eu saber quantos por cento da população são obesos. Como é que eu faço isso? Eu preciso pesar cada indivíduo, fazer uma média, estabelecer qual é o parâmetro da obesidade, a partir de quantos quilos a pessoa é obesa, ou o índice de massa corporal, e medir quantas pessoas estão acima desses, contar todo mundo e teremos uma percentagem. Esses todos são métodos quantitativos que são fundamentais para a gente entender quantos por cento da nossa população é obesa. Agora, se o nosso objetivo com o estudo é entender o que significa para as pessoas obesidade, não devemos utilizar métodos quantitativos, e sim métodos qualitativos. Ali que a gente vai perguntar para pessoas em situação de obesidade como é que elas se sentem com relação a isso. Vamos perguntar para pessoas que não estão em situação de obesidade como é que elas veem as pessoas com obesidade. Então, vocês percebam que, dependendo do objetivo da pesquisa, uma metodologia ou outra será a mais adequada. Como fala também o cientista político Rudá Guedes-Ritchie, as pesquisas quantitativas elas servem para estabelecer um padrão, para apontar as médias, tendências gerais, enquanto as medidas qualitativas elas discutem valores, motivações, elas discutem aquilo que não dá para você medir, elas discutem aquilo que é individualizado, à exceção. Então, nós temos que prestar bastante atenção na etapa de definição de nossa pergunta de pesquisa, a primeira etapa do método científico, para que nós possamos definir exatamente que metodologia nós devemos utilizar de forma mais adequada. Eu vou agora apresentar para vocês, dar uma pincelada a respeito do artigo Mais que Boas Intenções, técnicas quantitativas e qualitativas na avaliação de impacto de políticas públicas, das autoras Amanda Batista e Amanda Domingos, da Universidade Federal de Pernambuco. Esse texto é um texto muito interessante, nossa leitura obrigatória nessa semana, e como eu falei, vai servir bastante para os alunos que estão fazendo TCC, poderá ajudar de forma introdutória na matéria do professor Paulo. Então, nossa leitura obrigatória da semana é esse texto. Nele, as autoras discutindo um tipo específico de avaliação, que é a avaliação de impacto, as autoras discutem diversas ferramentas quantitativas e qualitativas. Quando elas falam de ferramentas quantitativas, elas dão um destaque muito grande à preocupação com relação à contaminação de dados por viés de seleção. O que significa isso? Significa que a gente precisa perguntar para as pessoas, mas precisamos ter muito cuidado com relação a para quem a gente pergunta, porque pode ser que, dependendo do grupo que a gente faça essa pergunta, a gente tenha um determinado resultado ou outro. Essa é uma discussão que nós já fizemos no nosso encontro virtual, quando foi trazida a questão das pesquisas de opinião, pesquisas eleitorais, pesquisas de popularidade, como é que você consegue ter uma avaliação pesquisando um número tão pequeno de pessoas? Pois é, exatamente esse desafio é que é trabalhado nas diversas técnicas quantitativas. As autoras primeiro apontam que o melhor cenário seria que a gente fizesse uma experiência controlada, que no momento da formulação das políticas públicas, a gente já definisse um grupo
que iria receber políticas públicas, e um grupo com as mesmas características que não receberiam o serviço, não participariam do programa, não receberiam o benefício. Com isso, a gente conseguiria, ao acompanhar por um tempo esses grupos, atribuir a diferença entre eles ao recebimento do programa social, na medida em que a única coisa que diferencia um grupo do outro é o fato de estar ou não participando da política pública. As autoras, entretanto, avisam, ó, isso aqui, primeiro, é difícil você implantar esta ação durante a etapa de formulação. Nenhum programa, ou quase nenhum programa, faz isso. Entre outros motivos, porque você tem uma dificuldade política, você deliberadamente deixar pessoas que precisam do programa de fora para fazer essa avaliação, e existe uma dificuldade ética. Como é que você justifica essa escolha? Seria uma situação ideal, mas que nós não temos, e aí ela diz, elas dizem, como que a gente resolve esse problema? Aí existem algumas técnicas, por exemplo, a técnica de pareamento. Nós olhamos, selecionamos uma amostra daquelas pessoas que participam da política pública e procuramos na sociedade pessoas com as mesmas características que não participam da política pública. Com isso, a gente consegue juntar dois grupos bastante parecidos, cuja principal diferença entre eles é que um grupo vai participar da política pública e o outro grupo não participa. Com isso, nós simulamos a situação da experiência controlada. As autoras dizem, mas isso também é difícil, principalmente quando você for ampliando o número de características que precisam ser iguais. Uma coisa é você separar homens e mulheres que participam ou não participam do programa. Outra coisa é homens com uma determinada idade que participam ou não participam do programa. Homens com uma determinada idade, com uma determinada escolaridade, com uma determinada renda. Quanto mais complexo for a caracterização, mais difícil vai ser a gente conseguir arranjar os pareamentos, apesar de não ser impossível. Eles dizem, outra técnica que nós temos quantitativa para resolver esse dilema, a gente chama de regressão descontínua, muito eficaz em programas que têm linhas de corte, seguindo o nosso exemplo do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é um benefício que, para você ter direito a eles, você precisa ter renda de até 3 salários mínimos mensais, uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos ou de R$ 3.135. Isso significa que uma família que ganha R$ 3.100 recebe o benefício e uma família que ganha R$ 3.200 está fora do benefício. O que os defensores dessa ferramenta dizem é: não existem diferenças significativas entre uma família que ganha R$ 3.100 e uma família que ganha R$ 3.200. Então, a gente pode comparar esses dois grupos. Então, aí nós fazemos um pareamento. Nossa, mas eles não são do mesmo gênero, não têm a mesma faixa etária, não têm a mesma escolaridade. Bom, para o programa isso não importa. O único critério do programa é a renda. Então, se essa família que ganha R$ 2.200 recebesse R$ 100 a menos, ela estaria dentro do programa. Então, essa é uma forma que você tem para contornar a diferença. E, por fim, elas falam em você pegar dois grupos, um que participa da política pública, o outro que não participa da política pública, e comparar a situação deles antes do início da política pública e depois da política pública. E a diferença das diferenças desses dois grupos é que nos dá o impacto da política pública. Então, o que elas dizem é: nós fazemos a medição, o grupo que recebe o benefício antes da política pública, como é que eles estavam, e depois como é que eles estavam. A diferença é X. O grupo que não recebe o benefício, antes como é que eles estavam, como é que eles estão depois, que começou a política pública, mas que eles não receberam. Porque esse grupo ele pode melhorar por outros motivos. E como é que foi a diferença deles? Foi Y. Então, o impacto da política pública, na verdade, é a diferença entre X e Y. Tudo isso está no artigo delas, explicado e com exemplos. E elas falam também dos métodos qualitativos, de ferramentas para métodos qualitativos.
elas falam de observação, elas falam de entrevistas em profundidade e de grupos focais. Elas dão vários exemplos de como diversos estudos avaliativos conseguiram compreender questões que passariam despercebidas se as pesquisas tivessem sido feitas com métodos quantitativos. Elas dão um exemplo bastante ilustrativo, né, a respeito de um programa de alfabetização onde 77% das pessoas avaliaram que esse programa era muito positivo. E nas pesquisas qualitativas, eles descobriram falas onde as pessoas diziam que conseguiam ler bula de remédio, onde as pessoas diziam que não passavam mais vergonha na hora de ler a Bíblia na igreja, onde diziam que elas conseguiam fazer uma lista de compras. Então, elas perceberam, por causa da metodologia qualitativa, que se 77% achavam que o programa era bom, eles achavam que o programa era bom por diversos motivos diferentes. E isso só é possível de ser levantado nas pesquisas qualitativas. A observação significa que o pesquisador se incorpora no dia a dia de uma comunidade, observando seus atos, seus rituais, seus símbolos, né? E tentando entender daquele dia a dia, daquele cotidiano, o impacto de uma política pública ou não. As entrevistas com profundidade e os grupos focais, na verdade, procuram aprofundar, a partir da visão de elementos selecionados de forma individual, e aí existe toda uma técnica para a seleção dessas pessoas, né? Mas consegue identificar questões que não são quantificáveis. Vamos dar um exemplo. A gente está pensando que existe uma porcentagem da população que é feliz ou não é feliz. É só você ir e perguntar para as pessoas, né? Você é feliz? Você não está feliz? Você vai ter um número, uma técnica quantitativa. Agora, se a gente quiser discutir o que é felicidade para as pessoas, que técnica quantitativa a gente poderia usar? Não tem jeito. É necessário você perguntar para as pessoas. A grande dificuldade das técnicas qualitativas é que dificilmente a gente consegue ter um número estatisticamente expressivo que a gente consiga falar por toda a população, como a gente consegue nas técnicas quantitativas. Perguntar sim ou não, se você está feliz ou não, eu consigo fazer isso para milhares de pessoas. Agora, entender o que é felicidade para cada uma delas e agregar, eu não consigo fazer dessa forma. Então, existem diferenças. As autoras terminam o artigo discutindo a conciliação no uso de técnicas quantitativas e qualitativas, o que elas também avaliam que em certos momentos é adequado, e cada uso desses combinado tem seu momento ideal para ser usado. Bom, então este foi o nosso segundo tópico da nossa aula sobre metodologias. No primeiro tópico, nós discutimos por que a avaliação é ciência, segue o método científico e não é opinião, e que o método científico e as metodologias podem e devem ser questionadas sempre. Nesse segundo tópico, nós estamos discutindo tanto motivos que nos levam à escolha de uma ou outra metodologia, que pode ser questionado, quanto o próprio debate a respeito das ferramentas que nós utilizamos em cada uma dessas metodologias. Já discutimos no nosso curso diferenças de metodologia de avaliações top-down e bottom-up. Agora discutimos diferenças de metodologias quantitativas e qualitativas, e mesmo dentro de quantitativos e qualitativos, nós já discutimos aqui que existem várias ferramentas que também são passíveis de serem objeto de debate. E com esse debate eterno, a gente vai evoluindo enquanto conhecimento, enquanto ciência. Um abraço e até a terceira parte dessa aula.